Bom, agora vamos para encerrar a dilatação dos líquidos. Por que que a dilatação dos líquidos é estudada separadamente da dilatação dos sólidos? Por conta da estrutura molecular. Todo material na fase sólida, ele está numa estrutura cristalina. Provavelmente vocês viram isso em química lá do primeiro ano, né? O que que acontece? Quando a substância está na fase sólida, os átomos, eles se organizam de uma forma que eles eles se organizam de uma forma bem simétrica, né? Além da ligação entre eles ser muito forte. Então, a gente assimila, a gente compara a ligação cristalina como um empilhamento de caixas, né? A estrutura cristalina é como se você pegasse várias caixas e colocasse e arrumasse elas de forma muito bem organizada, uma ao lado da outra, uma em cima da outra, né? Já na estrutura líquida, quando a substância vai para a fase líquida, essa estrutura bem organizada, ela desmonta, ela se desfaz. E aí você não tem uma estrutura bonitinha assim. Você já tem uma coisa mais espalhada e o mais importante, a ligação entre os átomos diminui, fica mais fraca. Enquanto aqui você tem uma ligação muito forte entre eles, aqui você tem uma ligação mais fraca. E aí o que que acontece? Quando você vai lá e varia a temperatura do sólido do líquido, pelo fato da estrutura aqui ter uma ligação mais fraca, isso faz com que os átomos fiquem mais soltos e faz com que os átomos consigam vibrar mais ainda. Enquanto que esse cara aqui, ele estaria vibrando esse tanto, esse cara aqui vai estar vibrando esse tanto. Por que que esse vai vibrar menos? Porque ele está muito ligado aos outros, então ele está meio que engessado ali. E para ele poder vibrar, ele vai ter que mexer em todos os outros. Para esse cara aqui conseguir vibrar, ele tem que fazer todos os outros vibrarem também. E aqui não. Como a ligação aqui é fraca, é molenga, esse cara aqui pode mexer e esse aqui fica quieto. Ele pode não mexer, tá? Então, no líquido, a dilatação ela é mais acentuada do que nos sólidos, por conta da estrutura molecular. A única diferença é essa. Quando a substância ela vai para a fase líquida, ao sofrer uma variação de temperatura, a dilatação lá é mais acentuada, tá? Tanto é que o coeficiente de dilatação volumétrico, por exemplo, vamos pegar o ferro, né? Vou continuar com o ferro aqui. O coeficiente de dilatação volumétrico do ferro, ele é de 14, 3 vezes 4, 2, vai 1, 42. É de 42 vezes 10 elevado a menos 6 por grau Celsius. Quando você vai para o ferro na fase líquida, o coeficiente de dilatação volumétrico é de 18 vezes 10 elevado a menos 3 por grau Celsius. Olha lá, o coeficiente de dilatação volumétrico é 1000 vezes maior do que no sólido, né? Porque de menos 6 para menos 3 aumentou 10 elevado a 3, né, gente? Porque 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a 3, conserva a base, somos expoentes, né? Cai lá no menos 3. Então, olha só, daqui para cá aumentou 1000 vezes. Simplesmente porque a estrutura molecular do líquido ela é mais molenga do que na fase sólida. Então, ele vai ter um coeficiente de dilatação volumétrico bem maior. Normalmente é na casa do 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4. Enquanto que aqui é na casa do 10 elevado a menos 6, tá? Então, a primeira diferença está aqui. A dilatação na fase líquida é mais acentuada do que a dilatação na fase sólida. Se alguém perguntar para você, já sabe. Porque a estrutura molecular lá é diferente da estrutura molecular aqui. Os átomos estão mais livres um do outro, por isso fazem com que eles possam dilatar mais, tá? Bom,
Como que vai ser a equação que vai calcular a dilatação dos líquidos? A mesma do sólido. Volume inicial, coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. Isso não vai mudar, porque quando eu vou estudar a dilatação do líquido, eu vou pensar no volume dele, tá? Mas pode, Emerson? Pode, porque o que vai determinar aqui é exatamente essa diferença, tá? Então você vai estar utilizando aqui o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, que vai ser maior do que na fase sólida, tá bom? A outra coisa é o seguinte, eu quero estudar a dilatação do líquido, aí eu tenho lá 4 litros de água e eu quero colocar aqui em cima da chama do meu fogão. Imagina que isso aqui é a chama do fogão, tá? Usa a sua imaginação aí. Aqui é a trempe do fogão, né? E aí eu quero aquecer esses 4 litros de água, que está a 27 graus Celsius, para estudar a dilatação dele. E o que eu vou fazer? Eu posso pegar simplesmente esses 4 litros de água, despejar ele aqui, e ele, por alguma força extraterrestre, vai ficar simplesmente flutuando aqui em cima? Não vai, né? Então, para eu poder esquentar a água, o que eu vou ter que fazer? Eu não vou poder usar lei extraterrestre, né? Eu vou ter que usar a lei terrestre, que é fazer o quê? Pegar um caneco, pegar ali um caneco e jogar a água aqui dentro, né? E aí eu vou jogar a água aqui dentro e vou aquecer o caneco e a água. E aí, os dois vão dilatar. O caneco, que é sólido, vai dilatar, e a água que está aqui dentro também vai dilatar. A outra diferença da dilatação do sólido para o líquido é que no sólido ele está sólido, né? Está uma estrutura rígida ali, eu posso aquecer ele tranquilamente, sem precisar de um terceiro. Já na fase líquida, eu preciso de um recipiente para poder conter o líquido, para poder fazer o seu aquecimento. E o que acontece? Que quando eu vou estudar a dilatação do líquido, eu sou obrigado a também estudar a dilatação do sólido, porque o sólido vai aquecer, vai transferir energia para o líquido para ele poder aquecer também. Então, quando eu estudo a dilatação dos líquidos, eu vou ter que estudar obrigatoriamente a dilatação do sólido junto, do recipiente que o contém. Porque veja bem, olha só, você imagine que eu tenho aqui um recipiente e nesse recipiente eu coloquei água. Coloquei água até aqui, tá vendo? Até aqui no início desse caninho, né? E aí eu vou lá e vou aquecer a água. Então eu vou começar a aquecer a água. A água estava inicialmente a 20 graus Celsius. Eu vou começar a colocar, eu coloco o fogo aqui embaixo, começo a esquentar, essa temperatura de 27 vai para 50 graus Celsius. E aí, a água vai dilatar, né? A água vai dilatar e ela vai começar a escorrer aqui e eu vou coletar essa água que está aumentando aqui nesse recipiente. E aí vamos supor que nesse recipiente aqui, vamos colocar aqui eu tenho 0,2, não vou deixar em litros. Eu tenho aqui 2 litros de água e eu coletei aqui 20 mililitros de água. Então, tinha 2 litros de água, 27 graus Celsius, eu aqueci até 50, ela dilatou, aí por esse cano eu coletei, e eu coletei 20 mililitros de água. Essa dilatação aqui é a dilatação real da água? O que vocês acham? É a dilatação real? Antes de responder, lembra o que eu acabei de falar agora, 2 minutos atrás. Para estudar a dilatação do líquido, eu sou obrigado a... E aí eu te pergunto novamente, será que esses 20 mililitros é a dilatação real da água? A resposta é não. Porque na hora que eu coloquei fogo aqui, não foi só a água que dilatou.
o recipiente também dilatou, o recipiente também ele ficou maior, ele ficou mais largo. Então, isso aqui não é a dilatação real. Isso aqui nós chamamos de dilatação aparente. Porque aparentemente a água dilatou 20, porque essa dilatação aqui eu não consegui ver do recipiente. Lembra que eu falei que a dilatação ela é muito pequenininha, a gente não consegue perceber a olho nu. Eu preciso de um aparelho para poder fazer isso, né? Ou eu preciso de sentir isso. Por exemplo, quem tiver portão de metal na sua casa, principalmente se o portão da sua casa ele é virado para o sol da tarde, de manhã você vai lá e abre o portão tranquilamente. Você vai 3 horas da tarde e ele fica agarrando ali, né? Você tem dificuldade para abrir. Por quê? Porque ele pegou sol a manhã toda e à tarde, então ele dilatou e aí o espaço entre ele e o portal lá diminuiu e ele encostou no outro e fica dando atrito, né? Para você poder abrir. Então, aí você percebe que há dilatação. Apesar que muita gente não sabe disso, mas quando o portão fica difícil para abrir, porque ele fica arrastando ali no portal, é por causa da dilatação, né? Então, assim você percebe, mas aqui olhando dessa forma, você não vai conseguir perceber, porque vai ser coisa de 1 milímetro que esse recipiente vai aumentar, mas ele dilatou. Então, essa água que está vazando aqui não é a dilatação real. Ela é o que nós chamamos de dilatação aparente. A dilatação real, para eu saber qual é o valor da dilatação real, eu vou ter que calcular qual é a dilatação do recipiente, porque ele também dilatou. Então, eu vou ter que calcular a dilatação do recipiente e somar com essa dilatação. Então, eu vou ter que somar a dilatação real com essa dilatação aparente, tá bom? Porque eu tenho que levar em consideração a dilatação do recipiente. Ou seja, por exemplo aqui, né? O recipiente dilatou lá 5 mililitros, desculpa. Ele dilatou 5 mililitros. Vamos supor que o recipiente ele dilatou 5 mililitros, tá? E vazou aqui 20 mililitros. Então, qual vai ser a dilatação real do líquido? Vai ser os 5 mais os 20, tá bom? Então, a diferença, então, da dilatação volumétrica do sólido para a dilatação volumétrica do líquido a equação é a mesma, o que vai mudar é o coeficiente de dilatação, e quando for pedir para você, calcule a dilatação do líquido. Ele está pedindo para você achar a dilatação real. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular a dilatação do recipiente, que é sólido, e você vai ter que somar com a dilatação aparente, que é o que está vazando ali, tá? Então, gente, olha só. Se eu pegar um recipiente e encher ele de algum líquido qualquer, vamos pegar água, enchi ele de água até a tampa aqui. Aí fui lá, comecei a aquecer esse líquido. Com o passar do tempo, o que você vai ver? Você vai ver gotinhas de água começar a escorrer aqui pela lateral. Essas gotas de água que estão escorrendo aqui, ela é a dilatação aparente, né? Por quê? Porque o recipiente contendo a água também dilatou. Só que, vamos dar um exemplo aqui. O volume inicial aqui é de 5 litros. Vamos supor que esse recipiente aqui tem 5 litros. Então, o sólido tem 5 litros e a água que está aqui dentro também está com 5 litros, porque eu falei que ela está cheia até a tampa. Aí, na hora que eu fiz o aquecimento, o sólido, o recipiente, ele dilatou 20 centímetros cúbicos.
E a água, né, o líquido, ele dilatou 220 centímetros cúbicos. Então, olha, o recipiente dilatou 20 centímetros cúbicos e o líquido dilatou 220 centímetros cúbicos. Aí eu pergunto para vocês, olha, quanto de água que você vai ver escorrer aqui pela lateral? O sólido dilatou 20, o líquido dilatou 220. Quanto de água você vai ver escorrer aqui pela lateral? Você vai ver 220, você vai ver 200 ou você vai ver 240 centímetros cúbicos? Qual que você vai ver? A, B ou C? Você vai ver qual? E eu não vou responder, vai ficar por conta de vocês aí, tá bom? Para ver se vocês realmente entenderam e aí a resposta eu dou na aula de atendimento, tá bom? Mas quanto que você vai ver escorrer aqui diante de tudo que eu falei até agora? Vai ser a opção A, a opção B ou a opção C, tá bom?